O que você faria se visse uma mulher sangrando, quebrada, abandonada no meio do deserto, e ninguém por perto para ajudar? Essa é daquelas histórias que parecem lenda, mas eu vi com meus próprios olhos lá no deserto do Arizona. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Seja onde for que você esteja me ouvindo agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Samuel Briggs. Antes de seguir, deixa aqui nos comentários de onde você está assistindo. Eu gosto de imaginar cada um de vocês aí do outro lado, vivendo essa história junto comigo. E se quiser continuar ouvindo histórias como essa, se inscreve no canal. É rapidinho e ajuda muito. Você não consegue imaginar o que ele fez com ela. Ninguém conseguiria. A menos que tivesse visto ela naquela manhã. A menos que tivesse visto o sangue seco grudado na pele. Os roxos engolindo os braços, a vergonha nos olhos que nenhuma poeira conseguia esconder. Evelyn tinha apenas 23 anos. Jovem demais para carregar o peso do horror. Velha demais para ainda ser chamada de criança. E desde que a mãe morreu, ela estava presa numa casa que nunca pareceu um lar. Ele era o padrasto. Os vizinhos pararam de perguntar sobre ela há muito tempo. Toda vez que ouviam gritos daquela casa, simplesmente baixavam as lanternas. Numa cidade pequena, o silêncio às vezes é a coisa mais cruel de todas. Um homem cujo hálito cheirava a uísque e cuja alma cheirava a podridão. Ele não a criou. Ele a mantinha como um animal atrás de paredes e portas trancadas. Começou com palavras, depois punhos, depois noites que duravam tempo demais. E naquela noite, a noite em que o deserto prendeu a respiração, ele chegou em casa pior do que o normal. Garrafas balançando numa mão, loucura queimando atrás dos olhos. Ela tentou fugir. Ele a pegou. Ela implorou. Ele não escutou. A luta foi brutal. O chão tremeu. O ar se partiu com sons que ninguém deveria ouvir. Madeira rachou, tecido rasgou, o fôlego dela desapareceu. Quando acabou, Evelyn não conseguia se mexer. Ela encarou o teto como se ele pudesse engoli-la, mas ela não chorou. Tinha chorado demais. Em vez disso, rastejou até a porta, depois até a beirada da varanda, depois para o deserto. Sem sapatos, sem plano, só dor. A terra seca arranhou os joelhos. Espinhos de cacto fincaram nas coxas. As roupas rasgadas pendiam dos ombros como poeira. Ela não sabia há quanto tempo estava andando. As estrelas acima se borraram numa longa faixa de luz. Cada som a fazia estremecer. Um coiote, o vento, os próprios batimentos do coração. Mas ainda assim, ela andava, porque parar significava lembrar. Em algum momento, as roupas caíram completamente. O corpo era só cortes e roxos agora. Feridas abertas sobre cicatrizes antigas. Até a lua parecia desviar o olhar. Ela vagou pela noite sozinha e quebrada. Ao amanhecer, desabou perto da beira de uma trilha empoeirada. A respiração estava rasa. A pele queimava com o sol nascente. Foi quando ela ouviu cascos. Uma sombra. Um homem. Um cavalo. Ele era alto, mais velho, construído como uma parede de pedra. O rosto marcado pelo tempo e pela guerra. As roupas empoeiradas como a terra de onde vinha. Um lenço vermelho no pescoço, a mão descansando suavemente no coldre ao lado. Ele não era apenas um fazendeiro. Era outra coisa. Algo mais frio. Algo mais quieto. Evelyn ofegou. Agarrou a coisa mais próxima que conseguiu encontrar. Folhas secas de palmeira. Enrolou-as em volta do corpo o melhor que pôde. Se jogou atrás de um arbusto. Tremendo, os olhos encontraram os dele. Ela não falou no começo. Não sabia como. Mas então as palavras se soltaram. Eu imploro. Se apresse. Ela nem tinha certeza do que estava pedindo. Se apresse e vá embora. Se apresse e esqueça que ela existiu. Se apresse antes que ela se despedaçasse de novo. Mas ele não virou as costas. Não disse uma palavra. Deu um passo à frente. E o coração dela parou. Quem era esse homem? Ele ia machucá-la também? Ou seria ele a primeira alma em anos que faria o impensável? Não com violência, mas com gentileza. Num lugar onde monstros usavam rostos familiares, será que um estranho poderia se tornar a única coisa segura que restava? Quando a viu pela primeira vez, Thomas não pensou. Apenas agiu.
Anos de instinto de soldado disseram que ela precisava de ajuda. Então tirou o casaco e enrolou nela, cuidadoso para não assustá-la mais. Ela tremia como uma folha ao vento. A pele estava fria, os olhos vazios, os lábios rachados. Ele não fez perguntas. Não disse uma palavra. Apenas a ergueu gentilmente, carregou até o cavalo e cavalgou em direção ao rancho. A cavalgada foi silenciosa. Só o vento falava. A cabeça dela descansou contra o peito dele. E pela primeira vez em anos, Thomas sentiu algo vivo no coração de novo. Ele já tinha carregado homens feridos antes, mas isso era diferente. Não era mais dever. Era algo que ele não tinha nome. Quando chegaram ao rancho, ele a deitou num sofá velho perto da lareira. Acendeu o fogo, ferveu água e trouxe pano limpo. Ela o observou através de olhos cansados, sem saber se deveria confiar nele. Ele não olhava para ela do jeito que outros homens olhavam. Apenas continuou trabalhando, mãos firmes, respiração calma. Mais tarde, quando acordou, se encontrou enrolada num cobertor que cheirava a cedro e fumaça. Thomas estava sentado do outro lado da sala, encarando o fogo. Ele não se mexeu, não falou, apenas ficou ali sentado como uma estátua de silêncio. Ela sussurrou, quase inaudível. "Por que está me ajudando?" Ele ergueu o olhar, encontrou os olhos dela por um segundo, então disse: "Porque alguém me ajudou uma vez." Ela não sabia o que dizer. Por um momento, houve paz. Do tipo que parece frágil como vidro prestes a quebrar. Os dias passaram. Thomas cozinhava refeições simples, cuidava dos ferimentos dela e falava pouco. Ela começou a perguntar sobre ele, sobre as medalhas na parede, sobre as cicatrizes nos braços. Ele contou pedaços e partes. Como tinha lutado em guerras que tiraram tudo dele. Como saiu vivo, mas perdeu a vontade de ficar entre pessoas. O rancho era o exílio dele, até ela aparecer. Evelyn começou a ajudar no lugar, limpando, cozinhando, tentando retribuir algo. Às vezes sorria só por um segundo, e Thomas notava. Fingia que não, mas notava. À noite, ela ainda acordava gritando. Ele nunca ia ao quarto dela, mas ela sabia que ele estava sentado acordado perto do fogo, esperando até ela ficar em silêncio de novo. Duas pessoas quebradas aprendendo a respirar no mesmo espaço. Nenhum pedindo demais, nenhum fugindo. Mas a paz nunca dura muito no deserto. Porque em algum lugar lá fora, um homem estava fazendo perguntas. Ele queria saber para onde a garota tinha ido. E estava disposto a matar para encontrá-la. Por algumas semanas, a vida no rancho pareceu quase normal. Evelyn riu de novo, embora nunca por muito tempo. Thomas consertou a cerca, alimentou os cavalos e fingiu que o mundo fora do portão não existia. Mas a paz no deserto é como fumaça. Parece sólida até o vento mudar. Uma tarde, o céu ficou cinza e o vento trouxe poeira pelas colinas. Thomas estava empilhando feno quando viu uma figura andando pela estrada de terra. Passos lentos, botas pesadas. Algo no jeito que o homem se movia dizia que não eram boas notícias. Evelyn olhou da janela e congelou. A cor sumiu do rosto. Ela não precisou falar o nome dele. Thomas já sabia. O homem se aproximou. As roupas estavam rasgadas, olhos vermelhos, boca torcida de ódio. Ele parou perto da cerca, segurou o poste e disse num rosnado baixo: "Você está escondendo ela aqui, velho?" Thomas não respondeu. Largou o forcado, limpou as mãos e caminhou em direção ao portão. O vento pegou o chapéu, mas ele não piscou. "Ela está segura aqui. É melhor você dar meia volta." O homem riu, um som seco e quebrado. "Você acha que pode mantê-la longe de mim?" Evelyn saiu para a varanda. As mãos tremiam, mas os olhos estavam claros. "Vá embora. Você já fez o suficiente." Ele empurrou o portão aberto e avançou em direção a ela. Thomas se moveu mais rápido do que um homem da idade dele deveria. Agarrou o homem pela gola, empurrou ele de volta com força. Por um segundo, eles se encararam, ambos respirando pesado, ambos lembrando de guerras diferentes. Então, o homem atacou primeiro. Thomas bloqueou, depois revidou. Uma luta curta e dura, do tipo que termina antes de você perceber que começou.
Quando acabou, o homem estava deitado na poeira, sangue no lábio, orgulho despedaçado. Thomas apontou para a estrada. Você volta aqui de novo, e não vai sair andando da próxima vez. O homem cuspiu, engatinhou até os pés e recuou. Mas antes de ir embora, ele olhou para Evelyn com olhos que queimavam. Isso não acabou. Então virou e desapareceu na tempestade. Lá dentro, Evelyn se sentou perto do fogo, tremendo, mas viva. Thomas serviu um copo de água para ela, as mãos ainda tremendo. Ele vai voltar, ela sussurrou. Thomas assentiu. Deixa ele tentar. Naquela noite, o vento nunca parou de soprar. Cada rangido do celeiro fazia Thomas pegar a arma. Ele não dormiu. O deserto também não. Lá fora, trovões rolaram pelas colinas. Se você ainda está aqui, tome um gole do seu chá. Me diga que horas são, onde você está e de onde está me ouvindo. E se quer saber o que acontece quando ele volta, se inscreva, fique por perto e não pisque. O vento trouxe o cheiro de chuva naquela manhã. Thomas sentiu antes de ver as nuvens. Tempestades sempre vinham 2 vezes no deserto. Uma vez do céu. Uma vez do passado, Evelyn estava pendurando roupas atrás do celeiro quando ouviu o som. Cascos de novo. Não um cavalo dessa vez. 2. Rápidos, determinados. Thomas saiu da oficina, espingarda na mão, o rosto tenso. Ele não precisou perguntar quem era. Alguns homens você ouve antes de ver. Um era o homem que ele já tinha vencido. O outro era mais alto, mais limpo e muito mais perigoso. Um rosto que sorria sem calor. Evelyn sussurrou. É ele. Ele compra pessoas. Thomas sentiu algo escuro se torcer no peito. Não medo. Raiva. O homem de chapéu inclinou a cabeça, gritando, entrega ela, velho. Estaremos fora antes do pôr do sol. Thomas ergueu a espingarda. Nem pensar. O homem riu baixinho. Imaginei que não. Então tudo explodiu. O primeiro tiro rasgou o ar. Lascas voaram da parede do celeiro. Evelyn se abaixou atrás do coxo, agarrou o rifle pequeno que Thomas tinha ensinado ela a usar. A mão tremeu, mas a mira estava firme. Thomas se moveu como o soldado que costumava ser. Atirou uma vez, depois de novo. Um dos cavalos disparou. O homem mais alto mergulhou para se proteger. O padrasto rastejou em direção à cerca, xingando pelos dentes. Era caos, fumaça, gritos, o cheiro forte de pólvora. Evelyn gritou, Thomas, à sua direita! Ele virou bem a tempo. O homem mais alto estava correndo em direção a ele com uma faca. Thomas bloqueou com a coronha da arma e balançou forte. O homem caiu para trás, atordoado. O padrasto congelou, mãos no ar, tremendo. Evelyn deu um passo à frente, olhos frios agora, voz firme. Acabou! Ela manteve o rifle apontado até Thomas pegar a corda, amarrar as mãos deles e levá-los até a cerca. Quando o xerife chegou, a tempestade tinha quebrado. A chuva lavou o sangue e a poeira para dentro da terra. 2 homens algemados, cabeças baixas, silenciosos pela primeira vez. O xerife olhou para Thomas. Você fez a coisa certa. Thomas assentiu, olhos em Evelyn. Ela estava encharcada da chuva, cabelo grudado no rosto. Mas havia uma força tranquila nela agora. Algo tinha mudado, algo que não quebraria de novo. Enquanto as carroças se afastavam, Thomas ficou ao lado dela, sob o céu cinza. Você pode respirar agora, ele disse. Ela sorriu levemente. Talvez pela primeira vez. O vento acalmou, a chuva diminuiu, e pela primeira vez em anos, o rancho parecia um lar de novo. A tempestade tinha passado. A terra cheirava a terra molhada e fumaça. O sol empurrou através do céu cinza, derramando luz sobre o rancho. Thomas ficou perto da cerca, observando o horizonte. As carroças do xerife tinham ido embora. Os homens que tinham trazido escuridão para as vidas deles estavam trancados, longe daqui.
Pela primeira vez em anos, Thomas sentiu uma paz que não o assustava. Lá dentro, Evelyn estava fazendo café. As mãos ainda tremiam às vezes, mas os olhos estavam mais brilhantes. Ela tinha começado a cantarolar de novo. Melodias pequenas que flutuavam pela velha casa de madeira. Thomas escutava, fingindo que não. Aquele som era melhor que o silêncio. Os dias viraram semanas. As feridas sararam, embora as cicatrizes ficassem. Às vezes ela falava sobre ir embora, recomeçar em outro lugar. Thomas nunca a impediu, apenas disse: "Onde quer que você vá, faça melhor do que de onde você veio." Ela sorriu com isso. Era o tipo de sorriso que vem da dor e da gratidão misturadas. O tipo que diz: "Eu consegui passar por isso." Thomas começou a consertar o telhado, uma tábua de cada vez. Evelyn plantou flores perto do celeiro, pequenas brancas. Ele a provocou por isso. Disse que o deserto ia comê-las em uma semana. Ela disse: "Talvez, mas eu vou plantar mais." Virou o jeito de viver deles. Ele construía coisas que podiam quebrar. Ela cultivava coisas que podiam morrer. Ambos sabendo que tentar era o que os mantinha humanos. Uma noite, eles se sentaram na varanda assistindo o pôr do sol. Evelyn olhou para os campos, quieta por um tempo, então perguntou: "Você acha que as pessoas podem realmente recomeçar?" Thomas pensou sobre isso. Sobre a guerra. Sobre os anos que passou fugindo dos próprios fantasmas. Então disse: "Acho que recomeçar não é sobre esquecer. É sobre lembrar sem deixar isso te matar." Ela assentiu devagar. A luz laranja bateu no rosto dela, suave e quente. Talvez aquilo fosse resposta suficiente. O mundo seguiu em frente, mas a história ficou, porque aqui fora, cada cicatriz conta uma, e cada história como a deles fazia a mesma pergunta: até onde você pode correr antes de finalmente decidir parar de correr? Talvez a lição seja simples. Que não importa o quão quebrada a vida se torne, alguém ainda pode caminhar ao seu lado pelos destroços. Não para consertar, apenas para ter certeza de que você continua caminhando. Quando a última luz desapareceu, Evelyn sussurrou: "Obrigada, Thomas." Ele não respondeu, apenas sorriu, inclinando o chapéu para o céu. Algumas palavras não precisam ser ditas quando ambos os corações já sabem. E talvez fosse isso que essa história realmente era. Não sobre dor, mas sobre encontrar paz quando você menos espera. Se você ficou comigo através da poeira e da tempestade, respire fundo. Talvez a paz não seja algo que você encontra. Talvez seja algo que você constrói, um dia de cada vez. Com mãos calejadas e um coração cansado, aqui fora sob o céu aberto, até as coisas quebradas podem florescer de novo. Olhe ao redor. Talvez sua história também não tenha acabado. E se esse conto tocou algo em você, me deixe saber. Deixe um comentário, aperte o botão de curtir e se inscreva para poder cavalgar conosco na próxima história do Velho Oeste. Porque às vezes, o próximo nascer do sol traz mais do que apenas luz. Traz outro recomeço.